Olá pessoal, beleza? Vamos estudar agora a função afim, também conhecida como função polinomial do primeiro grau. Vamos ver o que é uma função afim? Toda função f de reais para reais, o que é isso, uma função f de reais para reais? É uma função em que o domínio pertence ao conjunto dos números reais e vai para o contradomínio que também pertence ao conjunto dos números reais. Então, toda função afim pode ser escrita na forma f de x igual a ax mais b, com a e b pertencente aos números reais, ou seja, a e b podem ser quaisquer números reais. Em um vídeo anterior, eu mostrei para vocês que o f de x também é chamado de y. Então, eu posso escrever essa função assim, ó, y é igual a ax mais b. Quem é A e quem é B? A é chamado de coeficiente angular. E esse valor de A sempre vai estar do lado de x. E B é o coeficiente linear, também chamado de termo independente. Futuramente, quando nós estivermos trabalhando com os gráficos da função afim, nós vamos observar que o coeficiente b, ou seja, o termo independente, é aquele ponto em que o gráfico intersecta o eixo y. E x é a variável independente. Então, só para ficar bem claro, quem é o coeficiente a é quem acompanha a variável, e o coeficiente b é o termo independente, ou seja, não acompanha a variável. Então, só para ficar bem claro, nós temos aqui um pequeno exemplo. Temos aqui na função f de x igual a 3x menos 4, identifique os coeficientes a e b. Quem é o coeficiente a? Quem acompanha a variável x. Quem é o coeficiente b é o termo independente. Então, neste caso aqui, quem acompanha a variável x? 3. Portanto, a é igual a 3. E b é o termo independente, ou seja, não acompanha a variável x. Portanto, b é igual a menos 4. Por que essa função afim também é conhecida como função polinomial do primeiro grau? Porque a função afim, nós observamos aqui que x é a variável e o maior expoente dessa variável é 1. E o que define o grau de uma função é o seu maior expoente na variável. Como o expoente aqui é 1, então essa é uma função polinomial do primeiro grau. Se o maior expoente na variável fosse 2, então seria uma função do segundo grau e assim por diante. Dependendo dos valores de a e b, a função afim recebe nomes especiais. A função afim pode receber o nome de função linear, função constante e função identidade. Mas quando isso ocorre? O que é uma função linear? É quando o coeficiente a, que é aquele que acompanha a variável, for um número qualquer diferente de zero. E o coeficiente b, que é o termo independente, foi igual a zero, ou seja, b for nulo. Vamos ver o que acontece? Toda função afim é definida na forma f de x igual a ax mais b. Portanto, o f de x é igual a a. Quem é a? É um número qualquer diferente de zero, ou seja, um número real qualquer, desde que não seja zero. Então, vamos colocar aqui um número a qualquer, ax mais b. Quem é b? Já deu o valor. b é zero. Portanto, nós podemos escrever essa função assim, ó. f de x é igual a ax mais zero, ax. Então, o que é uma função linear? É um caso particular da função afim que apresenta apenas o coeficiente a. O coeficiente b é nulo. Podemos também escrever assim, ó. y é igual a ax. Então, a função linear, as variáveis x e y são diretamente proporcionais. O que é uma função constante? É um caso particular da função afim, em que a é igual a zero e b é diferente de zero.
Então, novamente, toda função afim pode ser escrita assim, ó, f de x igual a ax mais b. Quem é A? Zero. Portanto, f de x é igual a 0 vezes x mais b. F de x é igual a 0 vezes x. 0. 0 mais b, b. Portanto, a função constante é um caso particular da função afim, que é aquela em que apresenta apenas o coeficiente b. Então, f de x é igual a b, ou y é igual a b, certo? E por último, nós temos então a função identidade. O que é a função identidade? Também é um caso particular da função afim, que obedece a essa condição. A é igual a 1 e b é igual a 0. Então, nós podemos escrever como toda função afim é definida por f de x igual a ax mais b. Então, f de x é igual a quem é A? 1 vezes x mais b. Quem é B? 0. Portanto, f de x é igual a 1 vezes x. X mais nada, x. Então, a função identidade é aquela em que f de x é igual a x. Ou, em outras palavras, é quando y é igual a x. Está aqui os 3 casos particulares da função afim. Viu só como é simples? Vamos então agora resolver alguns exemplos só para facilitar. Beleza? Bom, só para finalizar então, vamos ver 2 exemplos bem tranquilos só para vocês tirarem todas as dúvidas então. Então, olha nessa primeira questão. Nas funções afins abaixo, indique os valores dos coeficientes a e b e que tipo de função afim elas representam. Então, quem são os coeficientes a e b? A é quem acompanha a variável e b é o termo independente. E as funções afim são aquelas funções particulares, né? Que nós temos aí a constante, a identidade e a função linear. Então, vamos ver em cada uma dessas letras aqui. A letra A, temos aqui uma função f de x igual a 3x mais 2. Quem é A? Quem acompanha? X, portanto, A é igual a 3. E B? B é o termo independente, ou seja, ele não acompanha a variável. Portanto, nesse caso aqui, B é igual a 2. Então, nós temos aqui A e B, 2 números reais diferentes de 0. Então, neste caso, a função afim, ela não recebe um nome especial. Ela é simplesmente chamada de função afim. Vamos ver na letra B. Eu coloquei aqui g de x porque nem sempre uma função vai ser f de x. Pode ser g de x, h de x, t de x. E também nem sempre vai ser a variável x. Pode ser uma variável p, uma variável r, que nós poderemos ter um f de p igual a 3p mais 2 e assim por diante, tá? Então, olha só, g de x igual a menos 2x. Quem é A? Quem acompanha a variável x. Portanto, A é igual a menos 2. Quem é B? É o termo independente. Tem algum termo independente que não acompanha a variável? Não. Portanto, neste caso, B é igual a 0. Então, olha só. A é igual a menos 2. Menos 2 é diferente de 0 e B é igual a 0. Portanto, essa função afim recebe um nome especial. Ela é chamada de função linear. Vamos ver agora a letra C. Olha, h de x igual a 12. Quem é A? Quem acompanha a variável x. Tem alguém acompanhando x? Não. Portanto, A é igual a 0. E quem é B? B é um termo independente, não acompanha a variável. Portanto, 12. Então, nós temos aqui A igual a 0, B diferente de 0. Então, isso daqui é um caso particular da função afim, que recebe o nome de função constante. E aqui, por último, nós temos um outro caso aqui, uma função f de k,
que é igual a 20 mais 0,3K. Quem é A? Quem acompanha a variável. Qual é a variável? K. Quem está acompanhando K? 0,3. Então, A é 0,3 e B é igual a... Quem é B? É o termo independente. Então, o termo independente é 20. Portanto, A e B são diferentes de zero. Ela recebe o nome apenas de função afim. E o exemplo 2, o exercício 2, nós temos aqui um táxi cobra R$ 5,00 pela bandeirada. Essa bandeirada é um valor fixo que cada taxista cobra e varia dependendo da região. E R$ 1,20 por quilômetro rodado. Se uma pessoa pegar esse táxi e percorrer 18 quilômetros, responda. Letra A. Qual a lei de formação da função que garante o valor cobrado pelo motorista? Se eu chamar o valor cobrado pelo motorista de Y, como vai ser feito esse valor cobrado? O valor que ele cobra é um valor fixo, que é a bandeirada, que é de R$ 5,00, então ele vai cobrar sempre R$ 5,00, e mais R$ 1,20, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Eu não sei quantos quilômetros a pessoa vai percorrer, então vamos chamar o quilômetros aqui de X. Então, a lei que define o preço que esse taxista vai cobrar é Y, que é igual a 5 mais 1,20 vezes X. Então, nós temos aqui uma função polinomial do primeiro grau. Nós temos duas grandezas, né? Y e X. E nós sabemos que uma função é uma relação entre duas grandezas, onde uma das grandezas é dependente e a outra é independente. No caso, a grandeza dependente é Y. Por quê? Para você saber o valor de Y, você vai ter que saber primeiro o valor de X. Então, isso daqui é a lei de formação que garante o preço que o taxista vai cobrar. Y é igual a 5 mais 1,20 vezes X, onde X é o valor, ou melhor, que representa a quantidade de quilômetros rodados. B. Se uma pessoa pegar esse táxi e percorrer 18 quilômetros, quanto pagará? Tá vendo só? Então, nós temos essa condição aqui, ó. Qual é a lei de formação? Y é igual a R$ 5,00, que é a bandeirada, que é um valor fixo, mais 1,20 vezes X. Quem é X? É a quantidade de quilômetros rodados. Quantos quilômetros ele rodou? 18. Então, é 1,20 vezes 18. Ou seja, Y é igual a 5 mais 1,20 vezes 18 dá 21,60. Portanto, Y é igual a 5 mais 21,60, 26,60. Ou seja, se uma pessoa pegar uma corrida com esse taxista e fizer uma corrida de 18 quilômetros, ele vai pagar R$ 26,60. Tranquilo? Gostaram do vídeo? Se gostaram, inscreva no canal e até a próxima!